de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Quando uma criança nasce, apesar de todo o trabalho envolvido nos cuidados, a ideia que temos é que tudo se resume à felicidade e alegria, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. E com certeza já ouvimos falar também na depressão pós-parto, um desafio enfrentado por algumas mulheres justamente nesse momento tão especial. De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz, aproximadamente 25% das mulheres brasileiras manifestam sintomas da depressão pós-parto em até 18 meses após o nascimento do bebê. O psicólogo, professor e mestre em psicologia clínica Marcos Torati explica que a transição para a maternidade pode envolver um processo de luto pelas transformações corporais e sociais. Ele pondera que algumas mulheres podem se sentir prejudicadas em suas carreiras e no senso de liberdade, e que mães solo podem buscar na criança um suporte emocional com possibilidade de gerar um ciclo de frustração e raiva quando o bebê expressa suas necessidades. Alguns fatores de risco podem aumentar a predisposição para desenvolver essa condição, como o histórico prévio de depressão, eventos estressantes durante a gravidez ou após o parto, baixa autoestima, experiências violentas traumáticas anteriores, gravidez indesejada, problemas de saúde do bebê, falta de apoio emocional, social e conflitos conjugais. O especialista alerta para os sinais da depressão pós-parto. Os sintomas podem variar, mas alguns dos mais comuns incluem tristeza persistente, medo de perder o controle ou machucar o bebê, pensamentos intrusivos e obsessivos, fantasias catastróficas, irritabilidade e mudanças bruscas de humor, desejo de isolamento social, melancolia persistente, distúrbios do sono e apetite, sentimento de culpa por rejeitar a maternidade. O psicólogo afirma que o sentimento de rejeição ao bebê, em alguns casos, pode ser um deslocamento de conflitos com o parceiro. O medo de perder a identidade e a atratividade sexual também pode contribuir para a depressão pós-parto. Por isso, é muito importante uma rede de apoio para a recuperação da mãe. O apoio deve ser direcionado tanto a ela quanto ao bebê. O parceiro pode precisar assumir um papel de mãe substituta e oferecer cuidado e atenção à mãe temporariamente impossibilitada de exercer plenamente esse papel. Isso permite que a mãe se sinta cuidada, o que é essencial para que ela possa se vincular ao filho. É preciso refletir também sobre a narrativa cultural de que o amor materno é inato e incondicional, pois isso é uma idealização. Muitas vezes a depressão pós-parto não é compreendida pela própria mãe, justamente por essa razão. Marcos Torati ainda lembra que o que a mulher pode fazer por si mesma, em termos de autocuidado, depende da existência de um ambiente cuidador, ou seja, de outra pessoa disponível para cuidar do seu bebê. A rede de apoio é o que possibilita a recuperação da depressão pós-parto, pois a mãe terá tempo para o tratamento psicanalítico, o sono reparador e outras atividades básicas essenciais. Pois é, no nosso Dedo de Prosa de hoje falamos de sintomas da depressão pós-parto e lembramos que se você, mãe, tem alguns desses sintomas que a gente falou aqui, 25% das mães têm esses sintomas de depressão pós-parto, você deve procurar também ajuda profissional. Isso, além da ajuda profissional, conversa aí com as pessoas que estão perto de você, seus pais, né? Às vezes a mãe dessa recém-mãe aí tá sempre por perto, conversa com o marido, com o companheiro, né? Com o irmão, a irmã. É sempre bom também você se abrir, você conversar com alguém para alguém entender o que você tá passando. Exatamente, isolamento nesse momento é o pior que pode acontecer. Dicas de leitura. Autores e livros. Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje falo de 2 livros da escritora Giovanna Mazzetto. A primeira dica é um livro que reensina as crianças da importância de olharem o mundo à sua volta. Quem nunca se deparou com uma criança de cabeça baixa dentro de um carro no banco de trás?
A realidade dos pequenos em um mundo tão tecnológico faz com que eles esqueçam de olhar para o que os cerca e, com isso, deixam de testemunhar uma série de fatos que acontecem bem ao seu lado. Foi essa percepção que levou Giovanna Mazzetto a criar Pela Tela Janela, da Soilo Editora, um livro que convida as crianças a explorar as infinitas possibilidades de imaginação e descoberta por meio de um simples olhar para o mundo exterior. Em Pela Tela Janela, acompanhamos a rotina de José Guilherme Rodolfo Lima Bravo, mais conhecido como Zé Gui, um menino tecnológico como quase todos da nossa época. Ele só saía de casa com seu tablet na mão. Enquanto as pessoas descobriam coisas incríveis pela janela do carro, ônibus, avião e compartilhavam suas descobertas, ele só enxergava o que estava ali naquela telinha individual. Até que percebeu que a vida, real ou imaginária, é mais interessante quando olhamos ao redor ou para dentro de nós mesmos. Segundo Giovanna, a história surgiu justamente no trajeto entre a escola de inglês e sua casa, quando tentava fazer seu filho mais novo contar para ela um pouquinho do seu dia a dia, observar as árvores floridas, as pessoas nas ruas e até os buracos do asfalto. Como ele não respondia porque estava concentrado no tablet, ela resolveu falar: "Olha, um dinossauro." Foi então uma risada só. Dados mostram que crianças e adolescentes brasileiros têm acessado a internet cada vez mais cedo e com mais frequência, ano a ano. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online, em 2015, 11% das crianças relatavam ter tido acesso à internet até os 6 anos. Em 2023, esse número saltou para 24%. No ano passado, 91,2% das crianças de 10 a 13 anos afirmaram que acessavam a internet diariamente, tanto para navegar em sites como para entrar em redes sociais ou jogar. Pais, tios, padrinhos e educadores podem encontrar em Pela Janela uma maneira lúdica, divertida e especial para educar os pequenos a darem chance ao analógico e viverem a leitura, as brincadeiras tradicionais e o mundo fora da dependência da tecnologia. Nossa segunda dica da Giovanna Mazzetto é A Colecionadora, que trata questões como construção afetiva, família e valores. A Colecionadora nos apresenta a história de Malê, que desde o nascimento guarda com carinho objetos de afeição, como folhas de árvores, dinossauros e músicas. Isso tudo até ela chegar na mais significativa de todas as coleções, as memórias que construímos ao longo da vida. De forma lúdica e acompanhada das lindas ilustrações da Bruna Assis, a Colecionadora relembra que viver bons momentos e gerar recordações de viagens, passeios e momentos em família são o melhor presente. A Colecionadora não encanta apenas com a sua narrativa envolvente, mas serve também como um lembrete da importância de cultivar momentos de leitura e afeto, seja em família ou com amigos, essenciais para o desenvolvimento das crianças. Esses dois livros da Giovanna Mazzetto, Pela Tela Janela e A Colecionadora, publicados pela editora Soilo, estão à venda na Amazon e demais portais da internet. Se você quiser saber mais sobre esses livros, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou então vá direto lá no meu perfil literário, @litera.livros, que você vai encontrar um post especial sobre essas duas leituras que eu indiquei aqui hoje. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Boa leitura. Dicas de leitura. Autores e livros. Entrevista. No início deste mês, o guitarrista do Titãs, Tony Bellotto, revelou na última segunda-feira, que foi diagnosticado com câncer de pâncreas. O músico disse em postagem em rede social que descobriu a doença durante um exame de rotina. O câncer de pâncreas é conhecido por sua agressividade. Estima-se que apenas 10% dos pacientes com esse tipo de câncer sobrevivam a longo prazo. Para falar sobre o tema, a gente conversa agora com o Dr. Wesley Pereira Andrade, mastologista e cirurgião oncologista. Bom dia, Dr. Wesley. Seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Prazer estar falando com vocês nessa manhã. Dr. Wesley, quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pâncreas e há formas eficazes de prevenção?
Perfeitamente. Então, os principais fatores de risco têm a ver com o processo de envelhecimento associado à predisposição genética. Existe um gene mutante que chama gene BRCA, que é o gene, inclusive, que causa câncer de mama. Ficou famoso com a Angelina Jolie. Então, quem tem esse gene defeituoso tem maior predisposição a ter câncer de mama, câncer de ovário e câncer de pâncreas. Associado a isso, vamos ter também tabagismo, obesidade, uma dieta rica em gordura, quem bebe muito, né, o alcoolismo, que vai ter pancreatite crônica associada, quem tem diabetes mellitus. Então, isso são os principais fatores de risco. Inclusive, também, ser homem é um fator de risco também, porque o homem tem um pouquinho mais câncer de pâncreas que a mulher também. Então, na epidemiologia, homem tem um pouco mais de risco de ter câncer de pâncreas do que mulheres. Então, existe forma eficaz de prevenir o aparecimento da doença? Não tem. O câncer de pâncreas, ele não é um câncer evitável efetivamente. Alguns cânceres, eles são evitáveis efetivamente, como o câncer de colo de útero, que é causado pelo HPV. Se eu tomo vacina contra HPV, eu reduzo absurdamente o risco. Se a mulher faz o Papa Nicolau periódico, acha esse câncer, acha a célula na fase pré-cancerígena, e conseguimos bloquear efetivamente um câncer de colo de útero. Câncer de pâncreas, a semelhança de câncer de mama, por exemplo, não tem uma prevenção 100% eficaz. Temos estratégias para reduzir o risco, como, por exemplo, não beber, né? Se ele é maior entre os alcoolistas, se você não bebe, você reduz seu risco. Ele é maior entre os obesos, se você está perdendo peso para ficar magro, se você já é magro, você já reduziu seu risco. Fazer atividade física, dieta adequada, então você reduz o risco, mas a prevenção absoluta do câncer de pâncreas, ela não existe. Então, atividades, um estilo de vida saudável reduz esse risco, mas não evita em sua totalidade. E quais seriam os sintomas mais comuns desse tipo de câncer? Por que ele costuma ser diagnosticado em estágios avançados? Excelente pergunta. O interessante é que ele, na sua fase inicial, ele não dá sintoma, né? Então, ele crescendo lá no pâncreas pequenininho, ele é completamente assintomático. Ele vai começar a dar sintomas quando ele já está grande já. E aí, a gente vai ter um quadro de dor na região abdominal, que se irradia para as costas. É um sintoma que chama muita atenção, perda de peso. E quando o câncer do pâncreas nasce na cabeça do pâncreas, a gente divide o pâncreas na cabeça, corpo e cauda. Na cabeça do pâncreas, passa nessa parte o ducto biliar, um caminho que tira a bile do fígado e leva para o intestino. Quando esse câncer na cabeça do pâncreas ele cresce, ele pode obstruir esse caminho. Então a bile não sai do fígado e vai para o intestino, ele fica represada no fígado, que por fim cai na corrente sanguínea. E olha que interessante, a bile amarela cai na corrente sanguínea, deixa o paciente amarelo. Então ele está com o olho amarelo, a gente chama de icterícia. E associado a isso vão ter uma urina escura, que a gente fala urina tipo Coca-Cola, e se essa substância amarela não cai no intestino, então ele não dá coloração nas fezes. As fezes, em vez de ficar com esse aspecto normal, a gente fala amarronzado, amarelado, ele fica branco. Então a gente vai ter o olho amarelo, a urina tipo Coca-Cola escura e as fezes brancas. Então são os principais sintomas na fase avançada. Então, infelizmente, na fase inicial, esse câncer ele é assintomático, o que o torna ele bastante traiçoeiro. E outro aspecto extremamente importante, porque é um câncer oculto nos exames de imagem nas suas fases iniciais. Então, às vezes o paciente tem uma dor abdominal, como eu falei, que vai para as costas, vai até no médico, faz um exame de ultrassom, ocasionalmente a tomografia, e não aparece claramente essa lesão. Então, o câncer de pâncreas é um câncer, ainda hoje, em 2020, traiçoeiro para os médicos, para os meios de imagem, porque às vezes tem até um exame daquela ocasião normal e o paciente já está com uma doença inicial, mas que o exame não tem capacidade de detectar. E sobre os tratamentos, Dr. Wesley, já há avanços na medicina para melhorar as chances de tratamento e sobrevida dos pacientes, então já que esse diagnóstico é mais demorado, né, e também atrapalha aí as chances de tratamento? Exatamente. Então, à medida que a medicina avança, a gente vai tendo alguns ganhos, mas ainda hoje os ganhos no tratamento do câncer de pâncreas, eles não são muito efetivos. A gente vai ter como estratégia a quimioterapia, que muitas vezes é dado antes da cirurgia, chamada de quimioterapia neoadjuvante, associado
a uma ressecção oncológica cirúrgica, que é tirar essa região do pâncreas, aí, uma cirurgia oncológica, podendo ser complementado com radioterapia. E para alguns casos tem a mutação do gene BRCA, tem algumas terapias-alvos que podem ser dadas também. Mas ainda hoje, como você bem falou na sua introdução, ele é um câncer que tem uma alta taxa de mortalidade. Apesar de todos esses tratamentos que nós estamos falando, esses tratamentos ainda, eles não surtem um resultado extremamente favorável, porque a célula cancerígena do pâncreas ainda é resistente a essas melhores quimioterapias que nós temos. Naturalmente melhorou em relação a 10, 15, 20 anos atrás, mas, entretanto, ainda está distante do que a medicina gostaria de ofertar para o paciente, uma cura superior a 80%. Nós ainda temos essa taxa em torno, no global, uma cura em torno de 10%. Para aqueles pacientes que acham a lesão pequenininha, essas taxas de curas podem ser ainda maiores, mas é exceção achar o câncer de pâncreas no seu início. Certo, então a dica para o ouvinte é ficar ligado na saúde geral, fazer exercício, ter uma dieta mais equilibrada com menos gordura e seguir aí fazendo exames de rotina, né, Dr. Wesley, para descobrir, se for o caso, descobrir o câncer de pâncreas a tempo de tratamento. Exatamente. Essas são nós reduzimos o risco e eventualmente achar esse problema na sua fase o mais inicial possível. Tá certo, Dr. Wesley, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer enorme, um bom dia a todos. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Ao som do apito, tá no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos está na área e tivemos uma semana. Que semana foi essa, Raquel Teixeira? Tivemos seleção brasileira dando vexame. Passando vergonha. Tivemos campeão estadual, que foi ontem, Corinthians. E temos muita coisa para comentar. O Pedro Pincer, o nosso comentarista bola de ouro que diz todas as verdades, está aí com a sua agenda lotada de comentários. Pedro Pincer, queremos saber, essa semana, Pedro Pincer, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 na semana, pelo que aconteceu até agora, qual seria a sua nota? Bom dia, Pedro. Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha. Olha, foi uma semana pródiga de notícias aí, como você falou, né? Mas a nota é abaixo da crítica, porque essa seleção brasileira, o que aconteceu na terça-feira foi histórico. Ao contrário, né? Assim, a seleção tá puxando a sua média para baixo? Não, a nota para a seleção brasileira, né? Porque realmente você sentar ali, a gente já havia comentado aqui na segunda, de que o resultado, que seria muito difícil de conseguir um resultado positivo. Mas daí eu nunca errei tanto num prognóstico, viu, Pedro Pincer? Na realidade, eu nem deveria estar aqui hoje. Eu acho que ele devia estar falando só de dinheiro, que é o que ele entende, né? Olha só. Mas assim, a forma como o Brasil perdeu foi eu vi algumas pessoas comentando que foi um jogo muito semelhante ao 7-1. Sim, deu gatilho de 7-1. E eu acredito que tem razão quem comentou esse tipo de situação, sabe? Então, mas a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo do programa. Vamos sim, ao longo do programa vamos falar sobre isso. A gente vai começar falando sobre aquela questão do racismo. O plenário do Senado aprovou um voto de repúdio ao time paraguaio Cerro Porteño por atos de racismo contra jogadores brasileiros. Você lembra disso? A reportagem é da Érica Christian. De iniciativa da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o voto de repúdio ao clube de futebol Cerro Porteño e à sua torcida se deve às manifestações de racismo contra os jogadores do Sub-20 do Palmeiras, Figueiredo e Luiz, durante uma partida no início do mês no Paraguai. Em resposta, a Confederação Sul-Americana de Futebol aplicou uma multa de $50 mil e decidiu que o time paraguaio vai jogar sem torcida e ainda veicular nas suas redes sociais uma campanha
campanha contra o racismo. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que as punições foram pequenas diante da gravidade dos atos de racismo contra os atletas brasileiros. Eu acho que o time tinha que ter sido desclassificado e ser expulso do campeonato. Por quê? Enquanto não pisar no bolso, enquanto for uma advertência, uma reclamação, enquanto o torcedor não entender que o que ele está fazendo está prejudicando o time, eles vão continuar com atos de racismo. O Palmeiras volta a enfrentar o Cerro Porteño pela Copa Libertadores no dia 9 de abril em São Paulo e no dia 7 de maio no Paraguai. Aquilo que aconteceu ali foi uma coisa assim nojenta. E pior do que aquilo foi ainda a declaração do presidente da Conmebol. Aquilo ali é que passou uma mensagem péssima. Sem dúvida. E aí, falando sobre isso, né, Gisele, ontem houve uma reunião na Conmebol em que o Edinaldo estava presente e elencou ali uma série de medidas para que hajam medidas práticas efetivamente contra o racismo, né? E falou inclusive em eliminação de competição, falou em perda de pontos, porque assim, olha, é legal essa coisa da nota do repúdio, é importante se posicionar, a multa também dói no bolso, mas acaba... São clubes que de repente têm dinheiro e você paga. Eu escutei uma coisa ontem muito interessante. Você acaba pagando para ter o direito de ser racista. Exato. Olha que horror. Exatamente isso. Então, assim, é uma coisa meio complicada. Então, se você. Eu sempre coloquei isso aqui, a gente até tem uma discordância nesse ponto, eu acho, às vezes, de que haja uma punição esportiva mesmo. Ou você tira ponto, ou você elimina da competição. Uma coisa institucional, né? Não aquele tipo de declaração. Porque aí a coisa pode, o torcedor pode ver que ele está prejudicando de fato a equipe que ele torce, entre aspas, e isso pode diminuir, entendeu? Essa é a minha posição. E eu acho que talvez assim também o time talvez faça algum esforço para orientar ali o torcedor a não agir dessa forma, né? E a declaração do presidente da Conmebol foi muito ruim. Foi a pior porque, possível, né? Foi querer fazer piadinha com um tema que não cabe. E passou a mensagem de que, gente, isso não é tão importante assim. Passou a mensagem errada. Para quem viu, né? passou a mensagem errada. Vamos continuar acompanhando isso, mas eu concordo com o Pedro, enquanto não houver uma decisão institucional, né? Tipo a Conmebol, olha, gente, a gente não vai permitir isso aqui, vai eliminar o clube da competição, há essa possibilidade e já dá uma eliminada para mandar o recado de que é para valer, e isso vai continuar. Que não seja só uma multa, como diz o Pedro, para você poder falar o que você quiser, né? Aí não dá. Bom, aproveitando o gancho aí que você falou no presidente da CBF, vamos para a pauta seleção brasileira. Essa semana a gente teve o jogo Brasil e Argentina, um jogo que é sempre acompanhado de muita expectativa, porque são duas seleções que têm uma rivalidade histórica e garantia de bons jogos. Mas o que aconteceu na terça-feira foi algo realmente, como você falou, Pedro, não é que perdeu, é como perdeu. O que era aquela seleção brasileira? Aos 12 minutos já estava 2-0 e a torcida gritando olé. E a gente totalmente perdido. Foi exatamente ali que me deu aquele gatilho de 7-1. Eu disse que, gente, tá muito parecido, porque a seleção estava batida em campo. O que aconteceu, Pedro Pincer? O que vem acontecendo, né, Gisele? Isso aí de foi repente, o coroamento, né? Foi o coroamento, eu acho que sim. Tanto que hoje há uma reunião dos dirigentes da CBF com Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, e com Dorival Júnior, que provavelmente vai selar o fim da era Dorival Júnior na seleção brasileira. Mas isso é um problema estrutural, né? Eu acredito que seja assim, todos os clubes e todas as federações têm o seu naco de culpa aí nessa situação. Porque o que aconteceu na véspera da partida, Gisele? A eleição do presidente da CBF, que foi eleito por aclamação. Pelos 40 clubes, tanto os 20 da A com os 20 da B e as 27 federações. Então, no fim, é culpa de todo mundo isso que está acontecendo, porque estão passando a mão, estão passando a mão na cabeça, achando legal o que está acontecendo. Então, é culpa de todo mundo e isso vai para a história
tomamos de 4-1 lá em Buenos Aires e poderia ter sido muito pior. Bem mais. Agora, você falou aí, a era Dorival Júnior acabou. Eu acho que é um consenso de que não funcionou. Não né? tem como mais. Não funcionou. Agora, a proposta, a solução que a CBF quer dar é uma solução também que, a meu ver, é equivocada desde o início, porque você lembra que no início se falou o quê? Não, vamos esperar pelo Ancelotti. A gente faz um convite e aí fica esperando a bel prazer, a boa vontade do senhor Ancelotti querer dirigir a seleção brasileira. Não funcionou. É a famosa volta dos que não foram. Pois é. Aí se coloca um treinador tampão, que é uma coisa que também é para queimar o treinador. Aí o Diniz também não dá certo, porque não tinha como dar certo naquela situação. E agora a solução qual é? Eu vejo aqui nos sites, nos jornais, Ancelotti de novo, mas gente, vamos insistir nisso. O Dorival, pra mim, ele sempre teve cara de interino. Né? Ele entrou ali e você imaginava, será que esse cara vai chegar na Copa do Mundo? Não dava essa impressão. E não chegou. Parece que estava esperando alguma coisa acontecer, né? E aí, quais são as duas opções que se veem aí como as principais? De novo, Carlo Ancelotti, que foi receptivo ao convite, não sei o quê, mas só pode depois do Mundial. Gente, mas isso é muito chato. Não faz sentido. É a seleção brasileira de futebol, a seleção pentacampeã, ela não pode ficar esperando a boa vontade de um treinador. Onde é que nós estamos? Né? Não tem mais ninguém que seja apto para pegar isso, minha gente. Essa é a pergunta. Quem seria o segundo, no plano B? Seria o Jorge Jesus. Que também já disse que não quer. Eu acho que até gostaria. Mas é um cara que vive de um trabalho. Muitíssimo maravilhoso, que foi o 2019 lá do Clube da Gávea, que foi uma coisa maravilhosa. Agora, ele vive daquele trabalho. E você acha que vai chegar e vai acontecer a mesma coisa assim com um passe de mágica? Não vai, cara. Então a CBF está cada vez mais se afundando aí nessas decisões muito questionáveis, e quem sofre é a instituição Seleção Brasileira de Futebol, que hoje em dia não bota medo em ninguém, cada vez do contrário. Ninguém. Virou, e depois desse 4-1, eu diria que virou assim chacota internacional, porque a gente via pela movimentação da Seleção Brasileira que ninguém sabia o que estava fazendo. Exatamente, a atuação vexatória. Aí você olha pro técnico que também não sabe o que está fazendo, e aí faz umas trocas que não fazem nenhum sentido, e a seleção, assim, por pura sorte, não leva outro 7-1 da Argentina. Eu até falava essa semana, gente, 7-1 da Alemanha, ela mesmo tá longe, né? A gente não encontra um alemão, assim, mas o argentino tá aqui em Camboriú toda hora. Então, um 7-1 da Argentina seria um negócio complicado. Esse 4-1 valeu como 7. Valeu. Né? Eu acho que só em Camboriú, tem Argentina. Agora eles é que saem de lá pra vir pra cá. Isso, tá barato vir pro Brasil, né? É verdade. Então, a questão aí realmente é muito séria. Eu não consigo ver assim a seleção brasileira encaminhando uma solução que seja uma solução boa, porque até agora o que tem feito não tem dado certo e estão insistindo no erro. Eu, na minha opinião, insisti em esperar de novo o Ancelotti a Copa ano que vem, meu povo. Não faz sentido, gente. Né? De repente, agora, para desespero do Bruno Lourenço, pega aí o Felipe Luiz, vamos né? resolver, pega o Felipe Luiz. Tá bom, então. Essa seleção brasileira, eu acho que já deu, pelo menos na pauta aqui também. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Ontem era difícil, o palmeirense sabia que não seria fácil, mas aqui pra nós, Pedro Pince, eu esperava mais do Palmeiras, hein? Achei que o Palmeiras ontem não jogou nem 20% do que é capaz de jogar, e o Corinthians não foi ameaçado em nenhum instante. Você teve essa impressão também? Eu só discordo que não foi ameaçado porque houve um pênalti a favor do Palmeiras, né? Pois é, mas até naquele pênalti, o cara que nunca erra pênalti, nunca perde, que eu vejo, ele perdeu. Pois é,
Eu acho que o Corinthians conseguiu um bom resultado lá, um resultado fantástico no jogo de ida, né? E conseguiu realmente, falando sério agora, foi muito pouco ameaçado, né? E apesar de todos os esforços de Félix Torres, zagueiro equatoriano do Corinthians, que primeiro fez um pênalti e depois acabou sendo expulso, o que fez com que o Palmeiras jogasse com um a mais nos últimos minutos do jogo, o Corinthians confirmou o campeonato até com certa tranquilidade. E você vê que a fase do Palmeiras não é boa realmente quando o Rafael Veiga, que dos 47 pênaltis que ele bateu com a camisa do Palmeiras, ele perdeu acho que 7 ou 8, isso, contando de ontem, chutou, e o Hugo mostrando que realmente é um grandíssimo batedor de pênaltis. Tá numa grande fase, pegador, né? de pênaltis. Pegador de pênalti, sim. Eu vi uma estatística de que dos 20 pênaltis que foram batidos contra o Corinthians com ele no gol, ele defendeu 7 e foram 2 para fora. Então foram aí praticamente metade dos pênaltis não entrou. Não, o cara pega muito. É uma estatística bastante considerável. E acabou sendo o herói do campeonato, eu acho, né? O Hugo. E o Corinthians aí abriu mais aumentou aí a sua vantagem nos números de títulos paulistas em relação ao Palmeiras. E voltou a ganhar. Não tem nenhum palmeirense hoje? Claro que tem. Cadê? Tem gente sofrendo. Carlos Antônio lá de Cuiabá mandou um áudio triste. Ô, Carlos, você é sempre tão animado. O que é que você está dizendo no dia de hoje? Bom dia. Rádio Senado. Infelizmente não deu pro Palmeiras. A oportunidade teve. Bateu um pênalti daquele jeito que ele bateu no gol, melhor goleiro do Brasil na atualidade. Tá de brincadeira o Rafael Veiga. Tem que fazer igual o Fernando Praz na Copa do Brasil 2015. Verdade. Estufa a rede, sem medo. Carlos, palmeirense de Cuiabá, Mato Grosso. Olha que clima, meu. Domingo começa. Domingo começa. Que clima de velório é esse, Carlos? Calma, vai passar. Sofreu, Carlos. Você sabe o que é o domingo começa, né? O domingo começa é o quê, Gabi? É o Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Botafogo. E Botafogo, exato. É o primeiro jogo. Sei não, o Palmeiras vive uma fase realmente complicada, ele precisa recuperar a confiança aí da torcida. Eu acho que quem pode pagar o pato é o atual campeão Botafogo e Futebol Regatas, mas aí... Você acha, Acho. Então vem mordido pra essa primeira partida. É muito favorito, acho que o Palmeiras é muito favorito. Tá certo, então. Tem outro recadinho aqui do Aldo Renato, né, nosso companheiro aqui da Rádio Senado, ele que é botafoguense, mas ele pergunta, gente, bom dia, cadê a Ritinha? Cadê a Ritinha? Foi campeã ontem, vai Corinthians! Ele tá tomando o lugar da Rita e falando um vai Corinthians. Rita Zumba só vai acordar, eu acho que lá pras 2h da tarde. Tá feliz. Olha, pra finalizar aqui, vamos falar um pouquinho também da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, já muita gente passando aí para as quartas de finais. O meu time perdeu, hein? A gente deixou pra meu falar time hoje perdeu, mas podia perder, hein, Pedro Pincer? Perdeu pro alto. Futebol é um esporte de altos e baixos, né? Eu sabia que ele estava preparando. Eu sabia. Mas a verdade é que o esporte perdeu, mas está na outra fase. O Fortaleza perdeu também pro CRB. Né? E não aconteceu nada, ou seja, já temos aí Vitória, Ferroviário, Fortaleza, Sport, todos esses aqui já estão classificados para as quartas de final. Então, uma nova etapa agora na Copa do Nordeste, na Lampions League, e a gente fica aguardando aí os próximos adversários, que vocês aí que ainda não se garantiram para a próxima fase, se garantam, porque eu estou esperando o terceiro colocado do grupo B. Então faça aí as contas, faça suas apostas aí. Não pede pra ele fazer aposta nenhuma não, porque ele tá entendendo nada desse negócio. Olha, a meu favor, quer dizer que o Pedro Pizzi também já errou nas suas previsões. Pouquíssimo. Não, nem se compara com aquele chute do Gisele. Meu Deus, a seleção brasileira fez isso comigo. Gente, falando sobre a Copa América de Futsal Feminino 2005, chegando à sua fase decisiva, amanhã
amanhã serão realizadas as 2 semifinais que vão definir os finalistas da atual edição da competição. O torneio teve início no sábado, dia 22. Está sendo realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. E as 10 seleções da América do Sul participaram da disputa, mas apenas 4 seguem vivas. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 2 grupos de 5, com os integrantes de cada chave jogando entre si. Os 2 primeiros colocados de cada uma se garantiram no mata-mata. O Brasil estava no grupo A e manteve o 100% de aproveitamento no torneio. A seleção derrotou a Bolívia por 9-1, o Equador por 11-0, Paraguai 5-0 e Venezuela 4-0. Olha, tá faltando esses gols aí na seleção Chama masculina. pra seleção. Agora na semifinal o Brasil chega embalado para encarar a Colômbia. Do outro lado da chave, a Argentina, líder do grupo B, encara o Paraguai, que as meninas passam que nós Não conseguimos fazer, né, mesmo. Pedro? Boa sorte para elas, é verdade. Pedro Pincer, seus destaques finais. Meus destaques finais, o que eu deixei de dar na segunda-feira, a vitória no final de semana ainda do Iago Dora na Liga Mundial de Surf em Peniche, numa final brasileira com o Ítalo Ferreira. Eu não queria deixar de fazer esse registro. Segundo, a rodada do Campeonato Brasileiro, que começa no domingo. Brasileirão. Do sábado do Brasileirão, isso. Então, jogos importantes aí, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Inter, Vasco e Santos, vários jogos bons aí. Vamos ver o que acontece no Campeonato Brasileiro desse ano, que tem para ser realmente muito bem disputado. Bicampeonato do Botafogo está pintando. Poxa, nesse momento eu não seria capaz de apostar um vintém nisso. É muito longo. Ele só não foi tão triste quanto o Carlos de Cuiabá, mas eu senti um desânimo aí. Cautela sempre. Não conto com isso. Cautela sempre. E o campeonato é muito longo, vai terminar só em dezembro, muita água vai rolar por debaixo dessa Tudo pode acontecer. E a gente vai comentar aqui segunda-feira a primeira rodada. E eu fico esperando aí o Botafogo Esportes. Nos encontraremos agora na elite. Que momento. Vai ser maneiro. Legal, Pedro Então, Pincer. Obrigado pela sua participação, amigo. Bom dia. Eu que agradeço, Gisele. Obrigado a você também, Raquel. E um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda. Um abraço a todos.